E aí, aqui é o Node, imagine só. Nos terrenos de uma fazenda, Oliver, seu filho Henry e o jovem Tucker estão guiando o rebanho de ovelhas de volta ao celeiro. Tudo está indo bem, no entanto, Angus, o irmão mais velho de Henry, observa ao longe se sentindo enciumado por não ter a mesma habilidade do garoto em cuidar da fazenda. Além disso, ele está com a perna quebrada e é forçado a ficar em casa o dia inteiro. Por causa disso, ele resolve descontar a sua raiva no irmão e vai até Dudley, o carneiro de Henry, segurando nas mãos um machado. Minutos depois, Henry volta para a fazenda de moto e procura por Dudley, porém o carneiro não está mais ali. Ele então vai dar uma olhada dentro do celeiro e se assusta ao ver as partes de Dudley sendo jogados do teto. Para piorar, o seu irmão, usando a pele do pobre animal, avança na direção do garoto, que fica muito assustado. Pouco depois, uma das funcionárias da fazenda, a Sra. Mac, interrompe os dois, dizendo que o pai dele sofreu um acidente de moto e não sobreviveu. 15 anos depois dessa tragédia, Henry foi morar na cidade grande e está vindo visitar a fazenda do seu falecido pai. Porém, devido ao trauma por causa do que seu irmão fez no passado, ele desenvolveu uma fobia por ovelhas, não conseguindo sequer chegar perto de uma delas. Enquanto ele segue de volta para a fazenda, dois ativistas ambientais, Experience e Grant, também estão indo até lá. Eles desconfiam que no local existe um laboratório onde são realizados experimentos sinistros contra animais e pretendem tirar essa história a limpo. Minutos depois, Henry chega na sua velha casa, mas o lugar parece estar vazio. Ele vai dar uma olhada nas fotos do escritório do seu pai, até que alguém aponta uma espingarda em direção à sua nuca. Por sorte, quem apontou a arma foi a Sra. Mac, que ao ver Henry, pede desculpas por achar que ele era um intruso e o abraça. Após colocarem a conversa em dia, Henry vai procurar pelo irmão, que o chamou de volta apenas para comprar sua metade no valor da fazenda. Assim que o encontra, Henry não tem certeza se quer mesmo vender a propriedade, pois ela é a única lembrança que restou do pai. No entanto, Angus promete dar o valor adiantado e o chama até o seu escritório para lhe entregar um cheque. Sem que eles desconfiem, os ativistas acabam de chegar na fazenda e encontram um local onde fica o laboratório. Perto dali, eles veem uma cientista, a doutora Astrid Rush, junto com uma equipe de assistentes, trazendo uma carga misteriosa. Ao ver que a doutora e seu grupo estão distraídos, Grant corre para checar o carregamento e encontra 3 cilindros. No entanto, a cientista descobre o invasor e manda sua equipe ir atrás dele. Então Grant pega um dos cilindros e foge com Experience em direção à floresta. Assim que conseguem tomar distância, os dois olham mais de perto o cilindro e percebem que dentro dele está uma criatura geneticamente modificada. Com isso, os dois podem incriminar o dono da fazenda e assim acabar com seus experimentos de uma vez por todas. Porém, a doutora Astrid e seus auxiliares aparecem na floresta e continuam a procurar pelos dois invasores. Grant corre na frente para despistá-los, mas no meio da fuga ele acaba tropeçando em um galho e deixa o cilindro cair. Após se recuperar, Grant procura pelo recipiente, mas a queda fez o vidro se quebrar e a criatura dentro dele desapareceu. Segundos depois, ela aparece atrás do sujeito, revelando ser uma ovelha zumbi e morde a orelha de Grant. Depois de muito esforço, Grant consegue se soltar da criatura e a arremessa para longe, mas a mordida o deixa infectado e ele começa a se sentir mal. Ao mesmo tempo, Henry acaba de assinar os papéis para venda e pergunta o que Angus pretende fazer com a propriedade. Ele diz que está investindo no ramo da ciência agronômica e que em breve irá revolucionar o ramo com seu mais novo projeto. Agora que o contrato de venda foi assinado, Angus manda o seu irmão ir embora, mas antes ele vai se despedir da Sra. Mac. Ela lhe entrega como presente de despedida o velho troféu do seu pai, quando ele venceu a disputa de melhor tosador de ovelhas da região. Além disso, a Sra. Mac diz que Tucker, o amigo de infância de Henry, agora é gerente da fazenda e pede para que ele lhe mostre o resto da propriedade. Os dois ficam felizes com o reencontro e seguem viagem até o campo, onde fica um rebanho de ovelhas. No entanto, a pequena ovelha mutante acaba de chegar no local e começa a atrair um cordeiro com seu berro. O animal encontra a estranha criatura se arrastando no chão, mas quando tenta se aproximar, a ovelha zumbi morde o seu focinho. Pouco depois, Tucker leva Henry até o campo com sua caminhonete, até que encontra um cordeiro parado no meio da estrada com o focinho machucado. Mais uma vez, a fobia de Henry o impede de se aproximar, mas Tucker diz que está tudo bem e vai levar o cordeiro até o outro lado da cerca. Assim que os dois saem do carro, Experience aparece por lá
e sem que percebam ela pega a espingarda de Tucker que estava dentro do veículo. Com a arma apontada para os dois, ela os manda seguirem até a floresta e pergunta onde Grant está. Nenhum deles sabe de quem ela está falando, mas Henry diz que seu irmão Angus pode ajudá-la a encontrar o seu parceiro. Ao descobrir que ele é irmão do dono da fazenda, Experience se enfurece e ameaça atirar, porém a espingarda está com a trava de segurança. A jovem não sabe como destravar e Tucker se oferece para fazer isso, porém ele logo pega a arma de volta e, vendo que foi enganada, a demente vai embora dali. Ela continua a procurar por Grant, que está em outra parte da floresta, agindo de maneira estranha por causa da infecção. Mesmo sendo um defensor dos animais e do meio ambiente, o efeito do patógeno o faz perder o controle e ele devora um pequeno coelho que passava na floresta. Nesse meio tempo, Tucker e Henry voltam para a caminhonete e se deparam mais uma vez com Experience. Ela pede desculpas por ter ameaçado os dois e revela ter invadido a fazenda para impedir que experimentos assustadores continuem sendo feitos contra os animais. Henry não sabe do que ela está falando, mas antes que possa perguntar a respeito, Tucker nota uma fumaça vindo da casa de Mike, um dos funcionários. Os três vão até lá e encontram uma panela de macarrão pegando fogo e a cozinha bagunçada, como se tivesse ocorrido um confronto dentro da casa. Tucker então procura por Mike, mas em vez dele, aparece o mesmo cordeiro que estava com um focinho machucado. Ele avança na direção do grupo, que tenta se esconder em um dos quartos, e encontram Mike com o pescoço completamente devorado. Em seguida, o cordeiro consegue fazer um buraco na porta com sua cabeça, obrigando Tucker a eliminar a criatura com um disparo da sua espingarda. Depois desse confronto, o trio decide ir embora dali, porém encontram mais ovelhas espalhadas do lado de fora da casa. Por sorte, elas não parecem estar infectadas, mas Henry continua com sua fobia e não consegue passar perto delas. Experience então ajuda a enfrentar o seu medo e pede que ele se concentre apenas em sua voz. O plano funciona e os dois estão chegando na caminhonete quando uma ovelha zumbi entra no carro e tenta morder Tucker. Rapidamente, Henry e Experience sobem na carroceria e Tucker acelera o carro na tentativa de se livrar do animal. Henry tenta salvar o amigo ativando uma motosserra que estava na carroceria. Porém, o carro começa a balançar muito no terreno acidentado e o demente acaba soltando a motosserra no meio da estrada. A confusão continua e mesmo com Tucker tentando se livrar do carneiro, ele acaba mordendo a sua perna. Mesmo assim, o sujeito consegue se soltar e foge até a carroceria, com o veículo seguindo sem controle em direção ao precipício. A caminhonete está prestes a cair, mas Henry, Experience, Tucker e seu cachorro saltam do carro, que cai com tudo em direção ao lago. O grupo conseguiu escapar, mas eles ainda precisam chegar na fazenda e entender o que está acontecendo. Perto dali, Grant vaga sem destino pela propriedade e seu corpo fica cada vez mais afetado pelo patógeno. Seus dentes estão mudando e pelos brancos nascem em seu rosto como se fossem de uma ovelha. Enquanto caminha pela estrada, Grant acaba cruzando o caminho de Angus, que se irrita ao ver o sujeito parado no meio da estrada. Ele sai do carro para tirar satisfações, mas em um movimento instintivo, Grant morde a mão do homem e foge dali. De volta a Henry e seus companheiros, eles seguem o caminho até a fazenda, mas Tucker começa a se sentir mal por causa da mordida em seu pé. Ele tira a bota para ver como está o ferimento e se assusta ao ver que seu pé se transformou em uma pata de ovelha. É preciso encontrar um antídoto rápido, ou Tucker irá se transformar em um híbrido de ovelha e ser humano. A situação só fica ainda mais crítica quando no alto da montanha mais ovelhas infectadas aparecem e começam a perseguir o grupo em alta velocidade. Tucker ordena que seu cachorro fuja de volta para casa e mesmo com o pé machucado ele faz o possível para fugir junto com Henry e Experience. Após muito esforço, eles chegam ao laboratório secreto e dentro dele encontram o corpo de uma ovelha pendurado. Os três ficam aterrorizados com os experimentos realizados no local, até que se deparam com Angus e a doutora Astrid. Henry tenta avisar ao irmão que as ovelhas estão espalhando uma infecção por todo lugar, porém ele não acredita nisso e diz que está apenas tentando criar ovelhas geneticamente modificadas. Seu objetivo é apresentar sua criação a investidores em uma apresentação e assim tornar o seu negócio ainda mais lucrativo. Henry tenta insistir e pede para Tucker mostrar o que a infecção fez em seu pé
pé. No entanto, a doutora lhe aplica um tranquilizante e o derruba no chão. Henry tenta ajudar o amigo, mas Tucker o manda fugir do laboratório junto com Experience. Sem escolha, os dois fogem e novamente são perseguidos pelas ovelhas, que os encurralam no poço onde o que sobrou dos experimentos foi despejado. Angus aparece logo em seguida e Henry pede que o irmão o ajude, porém ele se recusa, dizendo que eles não vão atrapalhar os seus planos. Com as ovelhas se aproximando cada vez mais, os dois acabam escorregando no poço e caem em meio aos pedaços de vários animais. Agora só resta seguir pelo túnel em busca da saída, e Experience acende uma vela para iluminar o caminho. Ao chegarem no fim do túnel, eles encontram apenas uma pequena abertura por onde podem passar, mas a jovem se recusa a entrar. Assim como Henry tem medo de ovelhas, Experience tem medo de lugares apertados e não tem coragem de atravessar o buraco. As coisas só pioram quando os dois escutam o som das ovelhas, indicando que elas saltaram no poço e estão vindo atrás deles. Henry então a acalma, dizendo para se concentrar em sua voz, assim como ela o ajudou a enfrentar o seu medo. Graças a isso, a jovem também luta contra o próprio medo e segue pelo pequeno túnel, porém as ovelhas se aproximam e tentam morder o pé de Henry. A jovem consegue chegar na saída e puxa o homem, com as ovelhas ficando presas do outro lado do túnel. Ele então as finaliza tirando a vela e colocando fogo em todas elas, com Experience o agradecendo por ter salvo a sua vida. Enfim, Henry e Experience conseguem sair do túnel e correm até um estábulo para poderem se lavar. De repente, eles escutam um som estranho lá dentro e quando vão investigar, se deparam com um enorme híbrido de humano e ovelha que começa a avançar na direção deles. Porém, Experience percebe que a criatura está usando as mesmas roupas do seu colega, indicando que aquele é Grant. A infecção o transformou em um híbrido e a jovem tenta fazer o colega se lembrar dela, porém ele a ignora e lança Henry para longe com um só golpe. Experience o ajuda e os dois correm para fora do estábulo, com Henry trancando a porta do outro lado e deixando o híbrido zumbi preso lá dentro. Eles conseguiram escapar do monstro, porém Henry teme que seu amigo Tucker também vai passar pela mesma transformação. Como esperado, no laboratório, Tucker já está começando a se transformar, com seus dentes assumindo formato parecido com o de uma ovelha. A doutora coleta um pouco do antídoto para fazer o teste, mas antes de aplicar ela decide esperar e ver como a cobaia vai reagir ao patógeno. Após poucos minutos, Tucker se transforma em um híbrido de humano e ovelha, assim como aconteceu com Grant. Logo em seguida, a doutora usa o antídoto e consegue reverter a transformação, fazendo com que a sua cobaia volte ao normal. A doutora fica satisfeita com o resultado das pesquisas e coleta uma amostra de Tucker para poder replicar os efeitos. No entanto, assim que ela sai do laboratório, encontra o seu assistente sendo devorado pelas ovelhas zumbis. A cientista então tenta fugir em direção à floresta, mas acaba ficando com os pés presos em uma poça de lama. Ao tentar se levantar, ela vê as patas de uma ovelha zumbi que, sem hesitar, começa a devorá-la. Enquanto isso, Angus volta para a fazenda e se arruma para a apresentação do seu projeto aos investidores. Porém, ao se olhar no espelho, o seu rosto está mais pálido que o normal e a mordida em sua mão está cada vez pior. Mesmo assim, ele segue até o palco e apresenta aos seus convidados os resultados dos seus experimentos revolucionários. Por fim, Angus manda os seus assistentes abrirem um compartimento do palco e de dentro dele está Oldfield, uma ovelha criada completamente em laboratório. Todos ficam impressionados com o animal, porém Oldfield começa a berrar sem parar, como se algo de ruim estivesse prestes a acontecer. Isso logo se torna verdade quando dezenas de ovelhas zumbis invadem a apresentação, atacando todos que cruzam seu caminho. Um caos se inicia e, sem ter como impedir, Angus tenta fugir junto com Oldfield. Na fuga, ele acaba se deparando com outra ovelha infectada, mas ao invés de atacá-lo, ela apenas o deixa ir embora. Angus acha isso estranho, mas ao olhar para o ferimento, ele percebe que sua mão se transformou em uma pata enorme de ovelha. Tudo indica que as criaturas não atacam aqueles que foram infectados e logo ele também se tornará um híbrido. Pouco depois, Henry e Experience também chegam no local e assistem um ataque das ovelhas, quando a senhora Mac aparece em seu carro. Ela leva os dois de volta à fazenda e na estrada encontram um caminho repleto de ovelhas carnívoras. Quando chega a noite, eles chegam em casa
casa e tentam pedir ajuda pelo telefone da cozinha, porém todas as linhas estão inativas. Eis que Grant invade a casa de surpresa e derruba Henry com um empurrão. No desespero, ele tenta revidar pegando a espingarda da Sra. Mac, porém ela está descarregada e o híbrido o derruba no chão. Henry já não consegue mais se defender, mas Experience o salva, atingindo um graveto no pescoço de Grant e o deixando inconsciente. Eles conseguiram vencer esse confronto, porém as ovelhas zumbis logo começam a cercar o local e em pouco tempo vão invadir a casa. Experience e Henry usam os móveis para criar barricadas na porta e a Sra. Mac avisa que há um telefone no escritório de Angus. Henry corre até lá e, para sua surpresa, encontra o seu irmão e Oldfield escondidos lá dentro. Ele se enfurece pelas atitudes do irmão que causaram toda essa confusão e, vendo que ele não vai ajudar, decide resolver o assunto por conta própria. Então, pegando o velho rifle do seu pai, ele promete acabar com todas as criaturas, começando por Oldfield. No entanto, Angus se coloca na frente da ovelha, dizendo que não vai deixar que ela seja eliminada, pois a ovelha foi criada usando seus genes. Além disso, ele mostra que também foi mordido e logo se tornará parte do rebanho das ovelhas zumbis. Após ouvir tudo isso, Henry ameaça atirar no irmão, porém no último minuto ele devolve o rifle e vai se encontrar com a Sra. Mac e Experience. Ele chama as duas para fugirem dali, mas antes pega de volta o antigo troféu do seu pai. Ao chegarem na saída da casa, os três veem o local cercado pelas ovelhas. E no meio delas, Angus e Oldfield fogem em direção à sua pista de pouso particular. Henry deduz que o irmão pretende fugir da cidade em seu avião, mas se fizer isso, mais lugares serão infectados pelo patógeno. Ele então decide impedi-lo, mas ao olhar para o seu braço percebe que também foi mordido durante o confronto com Grant. Vendo que é um risco para a Sra. Mac e Experience, ele as deixa no carro e manda fugirem dali. Mais uma vez, a jovem fica surpresa com a coragem de Henry e retribui com um beijo, pedindo que ele volte o quanto antes. Agora Henry precisa pensar em um jeito de passar despercebido pelas ovelhas e vê casacos de pele nos bancos do carro. Vestindo as roupas, Henry tenta se passar por um carneiro em meio ao rebanho. Temendo ser descoberto, ele usa o troféu do seu pai e atinge o animal, o fazendo se afastar. Com isso, sua identidade foi revelada, mas graças à infecção se espalhando por seu corpo, as ovelhas e os híbridos o deixam passar. Além dele, a Sra. Mac e Experience decidem ajudar Henry, e com o carro e armadas com a espingarda, elas partem eliminando as ovelhas zumbis. Perto dali, Angus liga o avião para fugir junto com Oldfield, porém a infecção chega ao limite e ele começa a sofrer a transformação em híbrido. Seus dentes começam a cair, seu rosto se deforma e suas mãos se transformam em patas de ovelha. Enquanto ele grita de dor pelas mudanças em seu corpo, Henry chega no local e procura pelo irmão dentro do depósito. De repente, Angus o ataca de surpresa e o encurrala na parede, revelando sua nova forma de híbrido. Henry tenta fazer o irmão lembrar de si e diz que se ele não tivesse feito aquilo quando eram crianças, os dois poderiam ter cuidado da fazenda juntos. Angus não lhe dá ouvidos e continua a atacá-lo. Então, Henry é forçado a acertar o troféu em seu pescoço. Ainda assim, isso não é suficiente para detê-lo e a transformação se intensifica, com Angus se transformando em um híbrido mais forte que o comum. Henry então tenta pegar o rifle, mas o monstro desarma com um golpe e o empurra para longe. No mesmo instante, o avião de Angus começa a girar em círculos pela pista e Henry decide usar isso ao seu favor para derrotar o zumbi mutante. Além disso, o cãozinho de Tucker aparece e com seus latidos, ele consegue atrair a atenção do híbrido. Henry pede que ele continue a fazer isso para que Angus não perceba o avião se aproximando atrás dele. A estratégia dá certo e o monstro é destruído pelas hélices do avião e cai, já sem forças para lutar. Depois disso, Henry percebe que seu braço está começando a manifestar a transformação e se distrai, com Angus se levantando atrás dele e prestes a atacar outra vez. Por sorte, Tucker aparece no local em um jeep e avança na direção de Angus, despejando uma substância dentro do seu focinho.
Em seguida, ele faz o mesmo com Henry, que começa a ter uma forte reação física, mas logo se recupera e é curado da infecção. Tucker explica que conseguiu pegar o antídoto no laboratório e agora eles podem fazer todos voltarem ao normal. Angus também teve sua transformação revertida, porém está caído no chão e com ferimentos graves. Eles o deixam no chão e ao reencontrarem Experience, eles lhe explicam tudo o que houve. Agora é preciso reunir todas as ovelhas zumbis no celeiro e usar o antídoto, porém não há composto suficiente para todas elas. Eis que Henry aparece e mesmo ferido, ele tenta controlar as ovelhas, pois ainda está disposto a seguir com seu plano. Porém, como ele está livre da infecção, as ovelhas não o reconhecem mais e começam a devorá-lo. Tendo já perdido seu irmão, Henry acende o seu isqueiro e joga entre as ovelhas zumbis, queimando todas elas ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, Henry e seus amigos pegam todos os híbridos infectados e começam a curá-los com o antídoto. Dentre eles está Grant, que enfim voltou ao normal, mas se arrepende por ter devorado outros animais enquanto estava transformado. No fim, Henry decide ficar com a fazenda do seu pai, ao lado de Experience e Tucker. Além deles, o cãozinho de Tucker continua vigilante na propriedade, porém ao invés de latir, ele acaba berrando como uma ovelha, indicando que também foi infectado. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!